Deixa eu encontrar aqui o... Só encontrar o... Perfeito. Seu tempo está garantido, professor Zanquim. Veloz e furioso, vamos lá. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, caros colegas. Algo que sempre me chamou a atenção são as edificações de Caxias do Sul. As edificações, elas sofreram mudanças, se não na sua estrutura, na sua utilidade. Eu que já estou há 56 anos aqui em Caxias do Sul, lembro do Hotel Alfred, né, que está lá, mas não é mais hotel. Lembro do SEB, a confecção SEB, né, que quando eu trabalhei no Banco Nacional, na esquina do Hospital Pompeia, nós vimos ali todas as costureiras, quantas senhoras trabalharam ali naquela edificação do SEB. A que mais me chamava a atenção era o Eberly, no centro da cidade. Nós tínhamos uma igreja, a igreja matriz, a praça e o Eberly. E é interessante você ver uma edificação do tamanho do Eberly no centro da cidade. Cine Ópera. O Cine Ópera, eu acho que hoje eu estou um pouco nostálgico, mas eu já vou chegar ao ponto que eu quero chegar. E, obviamente, o mercado público. Então, no transcorrer desses 56 anos de Caxias do Sul, muitas edificações... Vou fechar a porta ali. Muitas edificações sofreram mudança, ou de funcionalidade, ou na sua estrutura, né? E isso tem muito a ver também, vereador Felipe, com o próprio turismo, né? Mas, falando em edificações, o meu ponto aqui vai para o aeroporto, o presídio e a rodoviária. Algo que me chama muito a atenção é a estação rodoviária de uma cidade. Nosso cartão de visita é a estação rodoviária. Como que as pessoas chegam em Caxias do Sul? Ou de carro, de navio e barco não, porque não temos rio, lagoa ou mar, mas elas chegam de carro, ou veículo terrestre, ou de avião. E de carro, pode ser de ônibus também, na rodoviária. E eu... até teve um filme que falava sobre a rodoviária, acho que é Central do Brasil. A rodoviária é um local um tanto quanto místico, um tanto quanto esotérico, um tanto quanto... Porque ali você vê despedidas, você vê abraços, você vê chegadas e você vê esperanças, né? E eu acredito que a rodoviária tem que ser, a estação rodoviária, um lugar aconchegante, um lugar bacana, um lugar legal, para que o imigrante, o estrangeiro, quem vem a negócio, quem vem a trabalho, quem vem com uma esperança de vida, vereador, para quem viveu fora, quando chega numa estação rodoviária, eu não vou falar em aeroporto, porque os aeroportos têm um padrão, né? As rodoviárias também, mas a minha equipe esteve lá na estação rodoviária, eu tenho recebido algumas, não é denúncias, mas algumas pontuações, que eu gostaria então de mostrar. Eu estive com o secretário de Transportes, o senhor Alfonso, que foi muito solícito comigo, teve uma prestação de contas muito interessante, muito educado, por sinal, muito disposto a ouvir. E, na ocasião, eu falei para ele sobre... eu não me conformo com o estado da estação rodoviária de Caxias do Sul. E é um assunto muito pouco falado. Então, estivemos lá e temos algumas imagens da situação atual da nossa rodoviária. Ali no telão nós temos infiltrações, temos um estado ruim de conservação. Então, quem chega precisa ter uma imagem bonita da nossa cidade. Eu gosto muito de pórticos. Você chega em Gramado, tem um pórtico de Gramado. Você chega em Bento, tem uma pipa, né? Isso é um outro assunto. Pórtico. Quem chega em Caxias precisa ter uma imagem bacana. E a imagem da nossa rodoviária precisa ser melhorada. Próxima imagem. A questão de segurança contra incêndios. Vejam o estado que
que se encontra, né? Tem sinalizador lá de extintor, mas não tem um extintor. Uma situação para quem é especialista de segurança pode perceber que está inadequada. Próximo. Falta de acessibilidade para cegos. Então, a gente fala aqui de tanta questão de acessibilidade, né, para as pessoas que precisam de ajuda, como a vereadora Tati falou, trabalha muito a questão do autismo, mas também qualquer outra situação. E vejo que aqui nós não temos, né, temos falta de acessibilidade para cegos. Então, o secretário me passou de que está sendo trabalhado isso. Eu vou acompanhar e fiscalizar, né, porque é uma concessão do DAER. E houve já uma reunião com o atual administrador, a fim de que a nossa rodoviária, não só para a Festa da Uva, mas para qualquer situação, comece a ser acolhedora. Caxias do Sul precisa começar a ser acolhedora. E eu não tenho dúvida que o mercado público é a melhor situação para que você possa acolher as pessoas. Uma das situações que faz com que uma cidade seja atrativa não é só a economia, mas sim a vontade de ficar naquela cidade. E se você chega na sua cidade, melhor, nessa cidade, e vê uma situação assim, fica ruim. Então, eu só quis, senhor presidente, destacar esse assunto. Acho que essa casa precisa levantar esse assunto da atual situação da estação rodoviária e, principalmente, senhores, para concluir, a questão da localização. A localização hoje do nosso presídio, do nosso aeroporto e da nossa estação rodoviária, que já está ficando, né? O próprio estádio do Caxias, o estádio do Juventude, hoje aquilo que era fora já está muito central. Essas edificações precisam ser estudadas. E numa visão de longo prazo, o Executivo e o Legislativo tem que começar a pensar essas edificações aí. O primeiro a parte, senhor Rafael. Vereador Zanquim, ótima análise a do senhor. O prefeito Alceu, ele fez um estudo justamente para trocar a rodoviária de local. Estava num plano, né, e, inclusive, o estudo principal era no Mart Center, na época era a Secretaria dos Transportes, secretário Marrachinho, que estava sendo leiloado aquele complexo, porque hoje está no coração de Caxias a rodoviária, né? E quanto tempo perde até sair para pegar a rodovia? Então, a ideia principal na época era descentralizar a rodoviária. Que bom que o senhor retomou esse tema e que a gente possa, né, melhorar, porque, querendo ou não, no verão, principalmente, a mobilização que tem nos feriados é a nossa rodoviária, não são os aeroportos aqui da região, né? É a rodoviária. Então, a gente tem que pensar muito nisso, mas se a gente iniciar pela acessibilidade, já é um bom começo. Sim, né? E quando tem jogo no Juventude também, ali fica uma coisa bem complicada. Próxima parte, vereador Lucas. Desculpa, eu não tenho a sequência correta. Vereador Fiuza. Obrigado, vereador Zanquim. Só parabenizar por um tema que ele é recorrente nas nossas falas aqui, de cada um dos nobres vereadores, da acessibilidade, a importância que tem desse trabalho de inclusão. E o senhor traz um ponto aí principal de entrada e saída da nossa cidade pelo transporte terrestre dos ônibus, da importância que tem, então, de que a rodoviária possa se tornar um pouco mais acessível. Então, muito obrigado e parabéns pelo tema. Obrigado. Vereador Lucas. Obrigado, vereador, e quero lhe cumprimentar por trazer esse tema, que é um tema recorrente a esta casa, mas é de suma importância a gente discutir. E dizer ao vereador que eu comungo de muitas do teu pensamento também. Não sei se a gente teve a mesma formação, a mesma criação, mas é parecido a forma de pensar. Quando o senhor fala em pórticos, por exemplo, né? Sempre quando tu vai numa cidade, principalmente primeiro mundo, né, Europa, até mesmo Estados Unidos, eles têm aquela, você está chegando na cidade e tal. Isso às vezes é levado, tem tipo uma conotação interiorana, assim, tipo, isso aí é de um município pequeno. Mas grandes cidades também têm esse costume, porque daí a pessoa se sente situada
e se sente, né, olha, estou chegando em Caxias do Sul, olha que cidade, né, de bonita. E realmente, já que a gente não tem ferrovias, né, que também seria um belo modal, né, também, mas o turista chega, o estudante chega, o empresário chega e aí se depara, né, com uma estrutura deficitária e às vezes até não tão acolhedora, né? Então a gente precisa sim debater esse assunto, de repente rever, né, qual o melhor local, se está dentro. E eu acabei fazendo uma indicação também às secretarias, não só para a rodoviária, mas para os locais públicos de Caxias, os parques, porque muitos turistas chegam aqui, até mesmo o cidadão de Caxias, às vezes não sabe qual é o local. Por exemplo, estou no Parque dos Macaquinhos, né? Ele não tem nenhuma indicação ali dizendo, uma placa dizendo que ele está no Parque dos Macaquinhos, ou na Praça Monteiro Lobato, né? Então, a gente colocar essas indicações também, além dessas melhorias, como para deficiente visual, enfim, é importante todas essas questões. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Lucas Dio. Vereador Fantinel, fiquei lhe devendo uma próxima oportunidade. Vamos retomar esse assunto da estação rodoviária e a localização dela.